Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Feijão de Baixo hoje está em comunhão com o mundo, através da RTP, Canal 1, RTP Açores, e queremos enviar um grande abraço a todos aqueles que, pelo desânimo, pela solidão, precisam deste encontro com Cristo. É a nossa vontade celebrar e atualizar Jesus Cristo aqui nesta Eucaristia, de modo a que cada um de vós, lá em casa, também possa sentir o que nós sentimos neste domingo de ressurreição e de festa. Portanto, estamos convosco para todo o auditório da RTP e que Cristo acampe nos vossos corações. É o desejo de toda esta comunidade celebrante aqui da Feijão de Baixo. Para melhor podermos celebrar estes santos mistérios, vamos oferecer a nossa vida, as nossas fragilidades, os nossos pecados, para que Deus nos aceite como os seus filhos e nos possa também transformar na celebração destes santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao monte de Deus, Horeb, e passou a noite na gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então o Senhor passou. Diante dele, uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento sentiu um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouvi, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a Ele se convertem. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará a nossa terra. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar a terra e a justiça descerá do céu. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu digo a verdade, não minto. E disso me dá testemunho a consciência do Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Quisera eu próprio ser separado em Cristo, por amor dos meus irmãos, que são do mesmo sangue que eu, que são israelitas, a quem pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, a quem pertencem os patriarcas, e de que quem procede Cristo segundo a carne, Ele está acima de todas as coisas, bendito por todos os séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo, tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou, salva-me, Senhor. Jesus estendeu logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação.
Queridos irmãos, foi icónico e foi memorável a oração que o Papa Francisco fez na Semana Santa, na solidão, quase num sereno da noite, em que chuviscava a solidão da Praça de São Pedro e o Papa Francisco a rezar com o mundo todo, através dos ecrãs. E naquela solidão estampou-se também a nossa solidão. E o Papa baseou-se precisamente neste texto que acabamos de ouvir. Não tendes fé? Não vos basta a fé? Então de que é que tendes medo? O cantor Pedro Abrunhosa tem letras lindíssimas e uma das letras que ele fez agora foi a quando da morte do pai. O pai faleceu em contexto de pandemia. E é uma letra que espelha tudo aquilo que nós sentimos. Não nos podemos abraçar, não nos podemos... É tempestade perfeita. É tempestade perfeita que parece que todos nós, os desejos mais íntimos estavam vedados. E nesta letra, Pedro Abrunhosa diz o seguinte: nós não estamos sós na tempestade. Nós não queremos viver um futuro só a metade. Nós não estamos sós na tempestade. Nós não queremos viver um futuro só a metade. Um futuro a metade, a meia dose, condicionado, amarrado, com limites, com medos, sob o perigo de nos afundarmos. Nós não queremos um futuro a metade. Nós não queremos um futuro a meia dose, mas queremos um futuro em plenitude, na sua inteireza, com tudo aquilo que a vida nos dá como dom, para percebermos que Deus está aqui, e aqui é reino já de Deus, nesta percepção de que Deus está conosco. E porque não queremos viver um futuro só a meia dose, ou só a metade, a resposta está aqui, neste trio de leituras excepcionais para a nossa reflexão hoje. Primeiro, Elias é um homem muito duro, é o grande profeta do Antigo Testamento, século IX a.C., é o tempo histórico dele. Elias está confinado a uma gruta. Porventura poderá ser a gruta do nosso espaço doméstico. Elias está fugitivo, tem medo, foge. E é a voz potente de Deus a dizer: ouve, sai daí, sai. Nós precisamos de sair. E porque não queremos viver um futuro a metade, a meia dose, precisamos de sair, sai. Mas para isso, não foi no trovão, não foi no terremoto, não foi no barulho excepcional, não foi no alevante que Elias sentiu a presença de Deus. Não, foi no silêncio que ele foi construído e ele próprio desconstruiu a imagem de um Deus que se revela no terremoto, no estrondoso. Não, foi no silêncio. O cardeal Tolentino Mendonça tem uma página muito interessante sobre o silêncio. Aliás, é um mestre. E ele diz que o silêncio é comparável ao espaçamento que há entre as palavras, num texto. Há espaços entre as palavras. Se elas estivessem todas pegadas, nós não conseguíamos ler. Então o silêncio é esse espaço que nos permite uma leitura sobre nós próprios e que nos permite ver que Deus nos lê como ninguém, Deus interpreta-nos como ninguém, Deus percebe-nos como ninguém. E Elias teve essa consciência que no silêncio foi lido por Deus e Deus fez-lhe um check-up como nunca tinha tido. É este silêncio, esta intimidade, o tal espaço que nos permite ler
interpretar que de facto é aí que Elias encontra Deus e sai. A segunda leitura mostra-nos na carta aos Romanos um Paulo profundamente maduro, cheio de maturidade. Eu diria que é um Paulo já à estatura de Cristo, em que ele diz: eu tenho um desejo fortíssimo de dar a vida por Cristo. Tenho um desejo enorme de dar a vida por Cristo. E, portanto, em Paulo nós vemos aqui um Paulo blindado à prova dos medos, ou a todos os medos. Um Paulo à prova de medos. Um Paulo blindado às ondas dos medos, às noites escuras, como no Evangelho diz, na quarta vigília da noite. Este medo sentido pelos discípulos, e nomeadamente por Pedro, que caminha sobre as águas, ocorre na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3, na hora antiga, judaica, entre as 3 e as 6 da manhã. Em plena madrugada, em escuro profundo, em que não havia um palmo à frente do nariz. E é precisamente aí, entre as 3 e as 6 horas da manhã, na pesca, que eles sentem este profundo medo. Ora, Paulo parece um homem blindado aos medos e que deseja ardentemente dar a sua vida por Cristo. Não porque ele tenha vontades suicidas, mas porque de facto descobriu em Cristo a razão do seu ser. E Cristo para ele é a eliminação de todos os medos. Não há medos para Paulo. E vamos à página do Evangelho, a tal página que serviu de inspiração ao Papa Francisco para a tal oração no contexto da Praça de São Pedro vazia e em total solidão. Vejamos. Houve uma descoberta no Mar da Galileia. Já o Mar da Galileia é dado a ventanias. Quem já lá foi sabe. É um mar muito ventoso. E é aí precisamente que os discípulos sentem este medo da tempestade. Foi descoberta uma embarcação de pesca da altura, portanto, de Cristo, em que o barco, presume-se que o barco devia ter, como esta embarcação que foi descoberta, entre 8 metros de comprimento por 2,5 de largura. Estamos a ver que é uma casca de nós. Portanto, e é precisamente nesta casca de nós que estão os discípulos. Era para ter medo. A fé não é para as calmarias, hein? A fé não é para as calmarias. A fé resulta e surge sempre de uma dúvida superada. E é o santo de Constantinopla, São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, o grande pregador de Constantinopla do século V, que diz: ó meu amigo, tu de nada te serve estares materialmente próximo de Cristo, se não tiveres fé. Eles estavam materialmente próximos de Cristo, eles estavam fisicamente próximos de Cristo, mas faltava-lhes a dimensão da fé, o atirar para a frente da fé. Queridos irmãos, o mar é a nossa vida, com ondas, com percalços, com vertigens. O mar é a nossa vida. E neste andar no mar de Pedro, nós percebemos, de facto, que a fé não é para calmarias, a fé é precisamente para as tempestades. E é na tempestade perfeita que foi agora estes tempos de pandemia que nós devemos construir um futuro, não a meia dose, não a medo, mas completo, inteiro. Nós não estamos sós na tempestade. Nós não queremos um futuro só a metade. Diz-nos Pedro Abrunhosa, dedicado ao pai que morreu em contexto de pandemia. Pedro sentiu a fragilidade, porque a nossa fé também é frágil. A fé não assenta em seguranças antissísmicas. Não, a fé é frágil. E em Pedro notamos isto. Agora podemos ver aquela situação todos nós conhecida. Todos nós conhecemos amigos, irmãos com quem caminhamos na fé e que por circunstâncias da vida muito fortes foram ele mais fraco e revoltaram-se contra Deus. Atenção que quem vos fala não está imune a isto, hein?
O que me aconteceu, eu não merecia, eu não sou merecedor. Aliás, isto é um grito sempre presente no Antigo Testamento. Eu sou justo, eu sou santo, para que é que me acontece esta doença? O porquê desta fatalidade? O porquê desta morte? É sempre uma questão que levantamos. Sempre. Eu acho que no silêncio devemos servir tudo aquilo que são, tudo aquilo que é a definição deste Deus de mão estendida a quem sabe que está frágil. O problema de Pedro, se calhar, foi dar mais importância às ondas, à noite escura, ao frio, à fragilidade. Aí, garantidamente, não iremos viver um futuro completo, nem um futuro inteiro. Queridos irmãos, como diz o Papa Francisco, ou como disse o Papa Francisco, na noite da solidão da Praça de São Pedro, o que é a fé é? A fé é aquela segurança que nos dá a certeza que Deus está aqui. É uma segurança que nos faz intuir que Deus está aqui, está próximo. Não é materialmente, nem é fisicamente. É próximo pela fé que rasga aquilo que muitas vezes nós não vemos, mas atiramos-nos. Salva-me, Senhor. É interessante que no barco toda a gente se ajoelhou. E aí é que veio a calma. Ou seja, num processo de oração de todos os discípulos, neste barquinho de 8 metros por 2,5, quando toda a gente se ajoelha em pleno barco e a rezar fortemente, os discípulos a rezar fortemente, tudo acalmou. Portanto, significa, quando todos nós colocamos como prioridade os medos, o que vai ser o futuro, e haverá emprego, e haverá pão, e haverá isto, e haverá aquilo, e como será, e como será, e como será, sai daí para fora desta gruta, diz Deus a Elias, sai daí. E a fé é esta viagem que nos permite sair naquela, eu diria, epifania maior, revelação maior, que é o caminho da nossa vida. O caminho da nossa vida é sagrado. E é neste caminho, na iminência de nos afundarmos, na iminência de nos afogarmos nas ondas e nas tragédias da vida, mas sabemos que há sempre uma mão estendida. Esta dimensão da fé, que nos dá a intuição e a segurança de que Cristo está aqui presente e próximo, que nos permitirá ter um futuro completo e não a meia dose. Nós não estamos sós na tempestade. Razão tem o autor e o cantor. Porque não queremos viver um futuro só a metade. Um futuro a metade não é para os cristãos. Estamos do lado da vitória e da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou de ser dia e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé de Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos irmãos, oremos a Deus, nosso Pai, que nos escuta quando o invocamos, e apresentemos-lhe as nossas preces por todos os homens, dizendo numa só voz: ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja, suas paróquias e fiéis, para que Deus lhe revele o mistério do vento forte e do fogo ardente e da brisa leve. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a oração do
vosso povo, pelos parques missionários e irmãos leigos, para que tenham confiança e nada temam. Pois Jesus é mais forte que a força das ondas. Oremos ao Senhor. ouvi, Senhor, a oração do vosso povo, Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa, para que na fidelidade à vocação que receberam, procurem os dons de Deus mais excelentes. Oremos ao Senhor. ouvi, Senhor, a oração do vosso povo, Pelo povo da primeira aliança e das promessas, para que em Cristo, descendente de David, descubra o Messias, o enviado de Deus. Oremos ao Senhor. ouvi, Senhor, a oração do vosso povo, Pelos imigrantes das nossas comunidades, para que a palavra de Deus os faça crescer na fé e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida. Oremos, irmãos. Senhor, que estais sempre junto daqueles a quem as tempestades deste mundo põem em perigo, fazei que eles reconheçam a vossa presença e descubram que não podem caminhar sem a luz, sem a vossa luz e a vossa força. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Aceitai dignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedestes à vossa Igreja e transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever dar-vos graças, é a nossa salvação glorificar-vos pela ação que realizais no mundo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. No meio da humanidade dilacerada por divisões e discórdias, reconhecemos os sinais da vossa misericórdia, quando dobrais a dureza dos homens e os preparais para a reconciliação. Com a força do Espírito Santo, moveis os corações para que os inimigos procurem entender-se, os adversários deem as mãos e os povos se encontrem na paz e na concórdia. Pelo poder da vossa graça, o desejo da paz põe fim à guerra. O amor vence o ódio e a vingança dá lugar ao perdão. Por isso vos bendizemos e damos graças, e com os anjos e os santos e todos os cores celestes que eternamente vos louvam no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando com alegria numa só voz. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, nós vos louvamos e bendizemos por Jesus Cristo, vosso Filho, que veio ao mundo em vosso nome. Ele é a vossa palavra que salva os homens, a mão que estendeis aos pecadores, o caminho que nos conduz à verdadeira paz. Quando estávamos longe de vós, de novo nos fizestes regressar, por meio de Cristo, vosso Filho, entregue por nós, para que, pela sua morte, reencontremos a paz convosco e com todos os homens. Por isso, ao celebrarmos a nossa reconciliação em Cristo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai com o poder do Espírito Santo estes dons que a Igreja vos oferece, obedecendo ao mandamento do vosso Filho. Antes de dar a vida pela nossa libertação, estando à mesa, tomou o pão em suas mãos e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, naquela noite, tomou o cálice e, dando graças pela vossa misericórdia, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, o Senhor, o sacrifício de reconciliação que Ele nos deixou como sinal do seu amor e vós confiastes às nossas mãos. Aceitai-nos também a nós, Pai Santo, com a oblação do vosso Filho, e neste banquete sagrado dai-nos o vosso Espírito, para que afaste de nós toda a divisão e discórdia e nos conserve em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João, os bispos do mundo inteiro e todo o povo cristão. E assim,
a Igreja resplandeça no meio dos homens como sinal de unidade e instrumento da vossa paz. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram em Cristo, de forma especial Maria São Pedro Xavier, marido e filha, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Vós que nos reunistes à vossa mesa para participarmos no pão da vida e no cálice da salvação, congregai um dia, na unidade perfeita, os homens de todos os povos e línguas, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no banquete da Nova Jerusalém gozem eternamente a plenitude da paz. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Ousamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dê uma só palavra e sim salve. O corpo de Cristo me guarde para mim.
Queridos irmãos, próximo sábado é o dia da Feijão de Baixo, é o dia da festa da nossa padroeira, Nossa Senhora dos Anjos. Vamos fazer a festa que é possível, consoante as restrições dos tempos atuais. Mas porque esta a referência, em termos de figura, que nos identifica como povo crente, comunidade crente, Nossa Senhora também vai estar connosco, através do programa religioso que já está, portanto, distribuído, quer online, quer aqui na igreja, quer pelas casas da nossa freguesia. Cada um de nós possa prestar a homenagem à Senhora do Céu, que aqui é invocada como Senhora dos Anjos. Esta semana irei visitar os nossos enfermos, quinta e sexta-feira, e, portanto, será um dia também de levar o viático, Nosso Senhor no caminho, até àqueles que não podem estar connosco e que nos acompanharam certamente através da RTP. Um abraço para eles. E também para vós, este desafio de construirmos um futuro completo, não restringido, não amarrado, mas completo com Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe.